Chega de errar exercícios envolvendo pontos notáveis de um triângulo. Nesse vídeo vou apresentar o baricentro, explicar certinho o que é e como utilizar ele para a resolução de exercícios. Vamos lá? Olá, eu sou o professor Gustavo e nesse vídeo eu quero te apresentar o baricentro, um dos pontos notáveis de um triângulo, e também apresentar a propriedade que esse cara carrega aí, que é importantíssima. Vamos lá? Então, o que é o baricentro, né? O que vem a ser esse cara? Ou também chamado aí de centro de gravidade ou ponto de equilíbrio de um triângulo, ele nada mais é do que o encontro ou um ponto de encontro das três medianas de um triângulo. Então, ao traçarmos as medianas, a gente vai ter um encontro entre elas e esse encontro forma um ponto. Esse ponto é o chamado baricentro. Mas qual que é a dificuldade de estudarmos esses pontos notáveis? É que todos eles dependem de uma outra definição, né? Não basta sabermos o que é baricentro, eu já sei, encontro das medianas, mas eu preciso saber o que são essas medianas, né? E medianas de um triângulo nada mais é que o segmento que une um vértice ao ponto médio do seu lado oposto. Como assim? Vamos tomar como exemplo esse triângulo ABC e eu vou marcar aqui o ponto MA, que é esse ponto que eu estou destacando agora. Ele vai ser o ponto médio do segmento BC, do lado de B até C. Ao dividir ele em duas partes iguais e marcar esse ponto, ao ligar o vértice A até ele, eu tenho aqui uma mediana. Então, eu tenho um segmento que se chama mediana. Ele dividiu o lado oposto em relação ao vértice A ao meio. E liguei o vértice, inclusive. Posso também fazer a mesma coisa do vértice C, ligando a um ponto que eu chamei aqui de MC, e do vértice B, né? Então, nós vamos ter ali, num triângulo, três segmentos que seguem essa padronização, que vem a ser a mediana. Tá? Então, é importante conhecer essa definição. Então, lá num triângulo, quando eu quero identificar esse encontro, né, o encontro das medianas, eu vou fazer o mesmo esquema, traçando aí esses segmentos que dividem o lado do triângulo e ao meio, né, ligando ao vértice oposto ao lado oposto, né? Então, veja, eu tenho esse lado, o vértice oposto. E se eu traçar as três medianas, esse ponto de encontro entre as três vai ser o ponto chamado de baricentro, que é representado pela letra G. E só reforçando, é um ponto de gravidade do triângulo, é o ponto central dele onde a gente consegue um perfeito equilíbrio entre as cargas, né? Se fosse possível equilibrar ele, colocar na ponta do dedo assim, a gente teria que posicionar no baricentro para equilibrá-lo. Então veja que é uma propriedade bem legal, né? Saber disso, baricentro, esse é o cara, tá bom? Agora, algumas propriedades importantes do baricentro, isso aqui a gente tem que sacar, não tem jeito. Quando você traça as três medianas e você forma ali o baricentro, nele você tem uma divisão perfeita, naturalmente isso aqui acontece, perfeita da mediana numa proporção de x e 2x. Por exemplo, essa mediana de A até MA, ela vai ser dividida na verdade, em três partes, só para ficar mais fácil de entender. Ela vai ficar dividida em três partes iguais, onde do ponto A ao ponto G, até o ponto de gravidade, nessa situação, nós vamos ter dois desses valores que foi dividido em três partes iguais. Vejam, eu divido ela em x, x e x, né? Veja lá, um pedaço, dois, três pedaços iguais. O baricentro vai dividir um pedaço com dois valores, que é o de A até o G, e depois do G até o MA vai ser só um valor x. Então, eu tenho essa proporção, né, que um pedaço da mediana vai ser 2/3 dela e um outro pedaço 1/3 dela. E isso serve para todas as medianas do triângulo. Então, por exemplo, aqui nessa mediana de B até MB, acontece a mesma situação. Agora eu vou chamar de y, porque nem sempre os valores serão iguais. Então, eu vou chamar de y e 2y. Veja lá, ó, de B até o valor MB,
mede 3 valores y. E agora, de B até G, vai valer 2y, e de G até MB, apenas 1y. Então, essa divisão ela é importantíssima. Essa é a propriedade-chave do baricentro. É a dica de ouro para a gente utilizar aí nos exercícios, né? Sempre que aparece esse ponto, esse baricentro identifica o encontro das medianas, essa proporção não falha. Geralmente é ela que salva a gente na resolução dos exercícios, tá? E uma dica preciosa também é que no triângulo equilátero, ao traçarmos a mediana em relação à base desse triângulo, você tem que ela se torna a nossa altura, inclusive. Porque no triângulo equilátero, a altura e a mediana, elas se coincidem. E a altura, nesse caso, como a mediana, vão dividir a base ao meio. Isso é importantíssimo a gente saber, tá? É uma informação preciosa que acontece no triângulo equilátero. Bom, outro detalhe é que, ao traçarmos todas as medianas, o detalhe, por ser a altura, ali no ponto G, nós vamos ter dois valores. Um, que é a altura, que vai ficar dividido por 3, e aqui a altura, que vai ser multiplicada por 2/3. Ou seja, eu dividi a altura em 3 partes iguais, usei 2/3 e 1/3 da altura, né? Então, a gente vai ter essa informação preciosa, onde nós vamos usar 2/3 da altura e 1/3 da altura no triângulo equilátero, né? Então, quando eu traço as medianas e encontro o baricentro, isso aqui vai acontecer. Bom, mesma ideia acontece no triângulo isósceles. Se você observar, né, o triângulo isósceles e determinou ali o ponto de gravidade ou ponto de equilíbrio ou o baricentro dele, você já pode imediatamente, sem perder muito tempo, sacar que do ponto G até a base, você tem 1/3 da altura. E do vértice superior até o baricentro, você tem 2/3 dessa altura. Tá? Então, não perder tempo. Você vai ter que ter essa sacada para identificar e para resolver exercícios envolvendo o baricentro. Essa é a propriedade dele, tá? Dividir a mediana em 3 partes iguais e do baricentro até a um lado vai ser 1/3 da mediana e do baricentro até o vértice vai ser 2/3 da mediana. Bom, um exemplo para a gente entender certinho como que isso ajuda na resolução de exercícios é esse aqui, ó. Numa circunferência de raio R maior que 0, considerando-se, como na figura, os triângulos equiláteros. Boa! E, geralmente, o triângulo equilátero é o mais utilizado nesses exercícios, tá? Então, no triângulo equilátero tem o T1, que é esse menorzinho, né, que está inscrito. Inscrito quer dizer que ele está dentro. E o T2, que está circunscrito, quer dizer que ele está do lado de fora. Então, já percebi que ele está inscrito nessa circunferência de raio R maior que 0, e o T2 é o maior, está circunscrevendo a circunferência. Ótimo! E ele pergunta para a gente assim, qual vai ser a razão entre a altura do triângulo T2, que é tudo isso daqui, e a altura do triângulo T1, que é essa altura aqui, ó. Então, para começar, qual foi a sacada? Bom, esse é o ponto. Inclusive, depois você pode acompanhar os outros vídeos que serão postados aqui no nosso canal e você vai ver que esse cara também vai ser o incentro do triângulo T2 e o circuncentro do triângulo T1. Ou seja, num triângulo equilátero, todos esses pontos coincidem. O baricentro, o incentro, o ortocentro, o circuncentro, os 4 pontos, eles coincidem. Então, aqui, por saber disso, eu já posso garantir que ele é também o baricentro. Esse ponto também vai ser o baricentro. Sabendo disso, eu sei que no triângulo T2, né, eu tenho lá a altura dele, vai do vértice que eu estou chamando de A até o ponto médio MA, que está localizado aqui.
Como eu tenho o baricentro justamente nessa posição, e eu vou usar essa propriedade que o baricentro num triângulo equilátero divide a altura dele. Aqui nós vamos ter todos esse segmento de A até MA, vai ser a mediana, vai ser a mediatriz, vai ser a bissetriz, vai ser a altura. Então ela está dividindo em 3 partes. Então eu tenho R e R. Já identifiquei que a altura do triângulo T2 vai ser igual a 3 R's. Olha lá, usando a propriedade sem muita frescura. Agora, no triângulo T1, o que eu sei que acontece? Se ele é equilátero e eu tenho a mesma estrutura, eu já sei que o ponto O também é o baricentro. Se eu dividir esse lado, esse pedaço de O até o ponto aqui que eu estou chamando de MA, porque coincidiu, né? Ó, esse vértice é o ponto MA. Então, eu vou usar ele. Então, se eu ligar essa medida, eu sei que ele tem R sobre 2 e R sobre 2, porque tudo isso daqui é R. Então, eu vou dividir ao meio, porque essa propriedade do baricentro garante para nós que essa divisão acontece em partes iguais, inclusive em 3 partes iguais. Então, eu já posso garantir que essa medida também, essa daqui também vai ser R sobre 2. Ou seja, a altura do triângulo P1 vai ser igual a 3R sobre 2. Né? Então, agora que eu tenho essas duas medidas, a altura 2, a altura 1, ele quer a razão, então eu vou fazer uma divisão, né, comparando esses valores. O que ele quer é o H2 dividido pelo H1. Então, nós vamos ter aqui o H2, 3R, e o H1, 3R sobre 2. Aplicando a divisão de fração aqui, nós vamos ter 2 vezes 3R dividido por 3R, que eu posso simplificar. Essa razão vai dar, então, 2. Tá? Se ligue numa aplicação, então, dessa propriedade do baricentro, que é um elemento fundamental, é o principal, tá? A gente tem que lembrar o que é baricentro e memorizar essa propriedade, porque a gente vai usar muito em exercícios envolvendo geometria. Tá bom? Beleza? Espero ter ajudado você com essas informações. Bons estudos. Até mais!